Você já se perguntou como que as pessoas enxergam a maneira que você reage emocionalmente às coisas? Como que você lida com as suas emoções? Eu quero te falar nesse vídeo, porque existe um ponto no seu mapa astral que revela justamente isso, é o signo da sua lua. É isso mesmo, você pode ser taurino, pode ser geminiano, pode ser o signo que for. Bobear pode até ser serpentário. Brincadeira. Mas se você tem lua em touro, no aspecto emocional você é taurino. Se você tem lua em sagitário, no aspecto emocional você é muito mais sagitariano. Eu quero explicar o que significa isso pra você, o que isso diz sobre a sua personalidade. Então quer aprender mais sobre você? Quer tomar ciência dessa posição que fala de comportamentos tão inconscientes nossos? Então assista esse vídeo até o fim. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou criador da Astrologia Autêntica, essa abordagem à astrologia usando comunicação não violenta. E o meu trabalho é te ajudar a você se conhecer sem ficar criando crença limitante e vivendo o seu propósito de vida. Então já deixa aqui o seu like logo no começo do vídeo, porque se você não gostar do vídeo, você não ia esquecer de deixar o dislike, né? Então por que você esquece de deixar o like, sai do vídeo, Levinete, aperta aí esse botão e aperta no botão de inscrever-se para já fazer parte dessa família de Levinetes maravilhosa que só cresce. Então a primeira coisa é que lua é instinto. Eu gosto de pensar inclusive que se a gente soltasse todo mundo na floresta, o nosso comportamento na floresta não seria do nosso signo solar, e sim do nosso signo lunar. E por que isso? Porque a lua está ligada à nossa natureza mais instintiva. Não é à toa que a lua rege o ciclo menstrual das pessoas que têm útero, porque a lua ela está muito ligada a esse aspecto mais animal do ser humano e ao mesmo tempo espiritual, porque lua tem a ver com a nossa intuição, tem a ver com o nosso inconsciente. Então a lua fala de comportamentos que a gente controla muito pouco. O signo da sua lua, ele vai revelar muitas vezes hábitos que você tem, como que você é até de noite, porque geralmente é mais de noite que a gente sente os efeitos da nossa lua. Lua influencia até o nosso sono, para você ter uma ideia, juntamente com áreas do mapa astral como casa 12. E sabe as pessoas que você convive na sua casa? É a lua delas o planeta mais importante que você tem que olhar, porque é a lua que revela como a gente é na intimidade. Lua tem a ver com recepção, tem a ver com como a gente reage às coisas. Então ela fala de reações emocionais. Lua fala sobre todo esse material emocional dentro da gente. Dito isso, como que cada signo se comporta baseado no signo que tem a lua. Uma pessoa de lua em Áries, por exemplo, ela reage com muita intensidade a tudo. Emocionalmente é como se você fosse um vulcão. Então acontece uma coisa e você quer se proteger, porque Áries é o guerreiro que vai delimitar ali, que vai dizer: não, esse espaço aqui é meu, você infringiu um limite meu. Então a lua em Áries ela reage muito fortemente. Eu expliquei num vídeo sobre lua nos signos e a relação com a mãe, o porquê disso. Como que a lua em Áries muitas vezes teve essa mãe mais impositiva, que às vezes invadiu o limite dela, então ela precisou aprender a bater contra. E é super legal que você veja esse vídeo depois desse, porque aí tudo que eu vou estar falando aqui sobre como você é emocionalmente baseado na sua lua, você vai entender porque olhando a relação com a mãe e a lua sua nesse vídeo que eu vou deixar no card. Uma pessoa de lua em Áries, então, é agitada, é rápida, pode ser um pouquinho mais ansiosa também, porque ó, tudo tem que ser meio rápido. Uma pessoa de lua em touro, por outro lado, ela tende a ser mais calma, ela tende a lidar com o universo emocional com uma postura mais estável. Para ela, se ela tá tendo a comida dela, o descanso dela, tá jóia. Agora, quer ver a pessoa de lua em touro pirar? É ela privar o sono, ela não poder comer em paz, aí já era. Lua em touro tem muito a ver com ter as necessidades básicas supridas, para aí você tá bem emocionalmente. E tende a ser mais intransigente, tende a ser mais fixa as próprias necessidades, gosta das coisas do próprio jeito. Uma pessoa de lua em Gêmeos lida com as emoções de forma muito volátil. Ela tá sempre mudando e ela tá sempre racionalizando. Então ela tem uma emoção, mas ela não entende só como uma emoção. Ela entende como uma reação química no cérebro dela que causa isso, então por isso que ela tá sentindo assim. Aí ela lembra, no meio desse pensamento, ela já lembra de outra coisa que ela tem que fazer no dia. Aí depois ela já lembra da conversa X que ela teve. Aí ela pega o celular dela pra fazer uma coisa, de repente já tá fazendo outra. Então, lua em Gêmeos, gente, é essa confusão. Você não entendeu nada do que eu falei, né? Então, bem-vindo à mente de uma pessoa que tem lua em Gêmeos. Porque a lua em Gêmeos, ela tá sempre o quê? Tendo pensamentos. E às vezes pensamentos demais. Tem que até tomar cuidado pra não ter pensamentos intrusivos o tempo todo. Porque a lua em Gêmeos é essa mudança. Eu tô sempre mudando de um estado para o outro. Porque Gêmeos fala muito das trocas. Fala muito dos gêmeos, né? Gêmeos, gente, é um símbolo astrológico composto por
duas pessoas. Então a gente já entende o quê? Que Gêmeos ele já vai abordar a dualidade e por isso a reação emocional às coisas é dual também. Às vezes algo incomoda muito, de repente não incomoda nada. Às vezes algo é sentido como se fosse, nossa, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. E outras vezes aquilo já não é nada e você tá sentindo o quê? Uma indiferença de novo, lua em Gêmeos. Uma pessoa que tem lua em Câncer, ela é essa portadora da vida, essa portadora das emoções, do mundo emocional. Então uma pessoa de lua em Câncer investiga sobre o que sente. Uma pessoa de lua em Câncer cuida muito dos outros e gosta de ser cuidada também. Uma pessoa que fez as pazes com as emoções dela, com o que ela sente, com o que ela administra ali dentro e ela busca se curar. Às vezes ela tá tendo ali uma experiência emocional e ela precisa voltar para o equilíbrio dela e para isso ela sabe que ela tem que, colocar aquilo para fora, porque ela entende que a melhor forma de lidar com as emoções é vivê-las no seu potencial, sem criar tantas histórias. Nem todo mundo de lua em Câncer consegue não criar histórias, mas é assim, viver o drama, entendeu? Lua em Câncer fala muito disso. E aí, de acordo com os aspectos astrológicos dessa lua, vai mostrar como que você que tem lua em Câncer vive isso, porque de nada adianta você saber que você tem lua no signo X. Você tem que saber cada aspecto, você tem que entender a casa que ela tá, tem que entender o contexto que ela tá no mapa astral. Por isso você tem que olhar o teu mapa astral como um todo, fazer o teu mapa astral, estudar a astrologia, estudar o teu mapa, e isso vai te dar a compreensão total de você. E, gente, se entender é necessário para qualquer coisa que você queira na sua vida. Eu realmente acredito que o sucesso ele vem do autoconhecimento, porque até para você saber um talento seu que você pode usar para poder ter seu sucesso, você tem que ter o autoconhecimento para entender que talento é esse. Do contrário, você vai vivendo sua vida no aleatório. Você quer ter esse tipo de vida? Uma pessoa que tem lua no signo de Leão, por mais que a gente pense que, nossa, tem lua em Leão, então deve ter um orgulho danado, né? Porque o que eu conheço de Leão é que todo leonino é muito orgulhoso. Só que na verdade, lua é muito mais aquilo que a gente precisa nutrir do que algo que a gente simplesmente tem no nosso peito e acabou. Então uma pessoa que tem lua em Leão, na verdade, ela está em busca dessa autoestima, em busca desse orgulho de si mesmo. Ela quer se nutrir disso e é muito comum sentir que teve falta disso. Teve falta de amor, teve falta de atenção. Então uma pessoa que muitas vezes pede muita atenção, né? É alguém que quer ser vista. Então a lua em Leão geralmente é uma pessoa muito gentil, inclusive, faz muitas coisas e tal, e ela quer ser olhada, ela quer ser admirada, ela fica, com receio de não estar sendo admirada. Então a lua em Leão, ela fala muito sobre aprender a ouvir a criança interior, aprender a brincar, ter contato com a arte, porque isso te alimenta, isso te nutre, isso te faz voltar a se perceber como alguém inteiro. Já se você tem lua em Virgem, você tende a ser muito detalhista com as coisas, porque você quer organização, mas não é uma organização simplesmente do entorno, não é um virginiano de sol em Virgem, é um virginiano de lua em Virgem. Então a lua em Virgem, ela tá falando o quê? Uma organização emocional. E para isso você precisa manter o seu quarto limpo, você precisa manter a sua casa limpa, você precisa sentir que você tem um certo controle da sua vida. É esse sentimento, essa busca por controle que pode levar a lua em Virgem a cultivar bons hábitos que ajudam ela a ter esse equilíbrio emocional, ou ser uma pessoa que tem muito toque, é aquele transtorno obsessivo compulsivo, então vai ter vários pensamentos intrusivos, vai querer estar no controle de tudo, quando perde o controle fica muito nervosa, muito ansiosa. Então a lua em Virgem, ela pede o quê? Esse cuidado. É muito importante buscar terapia, se for o caso, porque o que equilibra Virgem? O oposto, Peixes, ou seja, os conhecimentos esotéricos, a espiritualidade, as terapias, a psicologia, tudo isso agrega para a lua em Virgem. Se você tem lua no signo de Libra, então estar com outras pessoas tende a ser muito importante para você, e no geral vai pagar para não brigar, porque a lua em Libra odeia briga, principalmente na vida íntima, principalmente dentro de casa, com família, porque a lua em Libra é sobre paz, você se alimenta, você se nutre, lua de paz, de equilíbrio, de boas relações, e no geral vai sentir falta do outro, vai gostar de estar com outras pessoas, porque lua em Libra fala muito sobre conexão, tá próximo, dá uns beijinhos, então tem muito essa vontade de se conectar com o outro. Geralmente você consegue lidar com as suas emoções de forma muito bem equilibrada, você faz esse exercício de equilibrar emoção e razão, e geralmente a razão sempre tem um peso maior para você, porque você ainda é um signo de ar. Já você que tem lua em Escorpião, Escorpião é emoção pura, e é uma emoção fixa, porque é o fixo da água, então tudo é sentido de forma extrema, é uma água que se acumula e você fica ali mergulhado naquela água, mergulhado naquele sentimento, e aí de duas uma, a lua em Escorpião, ela vai ou trazer para você um lado de você buscar expurgar o mal da sua vida, transformar-se sempre quando algo está ruim, ou você vai deixar aquela água parada acumular doença, e aí você vai ficar rancoroso, vai ficar vingativo. A lua em Escorpião é uma lua muito complexa,
complexa, porque ela fala muito sobre enxergar um mundo num copo de água às vezes, porque tudo tem uma lente de aumento, já que tudo você significa de forma muito emotiva, muito emocional. É uma lua que fala muito sobre a necessidade de transmutar os sentimentos, de perdoar, de deixar o passado no passado, de se transformar, de não ficar às vezes super envolvido com os próprios problemas. Às vezes você tem que afastar o seu olhar para você perceber os problemas que você está vivendo agora e o seu papel dentro deles, porque talvez você não consiga mudar as pessoas que estão em volta de você na sua vida, mas talvez você pode mudar você, e mudando você, você muda o mundo, você interfere em como as pessoas são e você consegue mudar a sua vida. Só dá para mudar a sua vida se você começar mudando a ti mesma. A Lua em Escorpião compreende isso muito bem, é uma pessoa que se torna muito madura com a idade, mas para isso precisa o quê? Olhar para essas emoções, o crescimento, e não só se envolvendo cada vez mais com aquela dor, com aqueles sentimentos de vingança, com aqueles pensamentos que abaixam a sua vibração. E outra coisa, uma pessoa de Lua em Escorpião, ela tem sangue nos olhos, porque Lua não é a reação, não é o nosso instinto. Você pode ter certeza, uma pessoa de Lua em Escorpião, ela tem um instinto fortíssimo, uma intuição fortíssima, porque ela não tem medo de olhar a maldade do mundo, ela não tem medo de olhar para as sombras, então ela conhece o que um ser humano é capaz, então ela consegue ler pessoas muito bem, mas é claro, tem que tomar cuidado o quê? Para também não pirar, para também não ver muita coisa onde não tem. A pessoa que tem Lua em Sagitário, Sagitário fala muito sobre não ter limites, né? É Júpiter, é fogo, é mutável, então quando a gente pensa em Sagitário, a gente fala muito sobre expansão, ou eu quero mais, eu desejo mais, e eu não vejo limites, quando vejo eu tô fazendo, quando vejo já fiz. O Lua em Sagitário fala muito sobre esse jeito de lidar com as emoções, que nem sempre assim é o mais cuidadoso também. Então a gente tá falando aqui de um signo que tudo reage de forma exagerada e quando vê não era nem tudo aquilo que ela estava sentindo. É muito comum, por exemplo, Lua em Sagitário, de repente é tomado por uma emoção e vive aquela emoção de forma super exagerada e depois que passa, a pessoa de Lua em Sagitário fica, ok, sabe, era só aquilo. É diferente, por exemplo, das luas em água, que tem um aspecto também de sentir cada emoção de forma muito intensa, mas é o sentir, beleza, experimentei, aquilo é importante. A Lua em Sagitário às vezes tem uma reação que é quase falsa, porque naquele momento cria-se uma grande energia, cria-se uma grande reação, mas na prática aquilo não tocou de verdade tão profundamente a pessoa, sabe? É como dar uma grande risada, mas nem achou tanta graça assim. A Lua em Sagitário, ela vai falar muito sobre a busca por sabedoria também. É uma pessoa que ela não se contenta com o superficial. Quando ela ouve ignorância, por exemplo, isso faz mal pro ouvido de um sagitariano, de uma pessoa de Lua em Sagitário. Então, geralmente, quem tem Lua em Sagitário tem essa necessidade de se nutrir, Lua, de uma verdade, Sagitário, de um saber. É uma pessoa que se joga muito nesse campo do autoconhecimento, que estuda, que quer entender sobre ela, que vai ver vídeo de Marcelo Devi e falar assim, nossa, esse garoto é burro, né? Porque a pessoa, ela sabe a verdade do universo. Porque a Lua em Sagitário é isso, a Lua em Sagitário é essa busca pela sabedoria. É claro que Sagitário, se for Sol em Sagitário, vai ter esse ego sagitariano também, que eu exemplifiquei aqui. Mas a pessoa de Lua em Sagitário, ela tem essa coisa do tocar um saber maior, entende? Então ela busca uma verdade. É uma pessoa que ela dá muita importância para viver uma filosofia de vida. E ela vive ela assim, a ferro e a fogo. Porque Sagitário fala muito sobre vivermos a verdade, Lua é instintivo. Só que ela pode muito bem ir contra as próprias regras e dogmas que ela coloca, porque Sagitário é também quebrar as regras, é expandir. Então, Júpiter no céu criava as leis para os deuses, mas também rompia várias leis. Então, quando a gente fala de Lua em Sagitário, a gente está falando de uma pessoa que não tem muitos limites também. E isso pode tornar a pessoa divertida, engraçada, que transforma a realidade dela, ou uma pessoa muito difícil de conviver, porque realmente não tem ali um cuidado com o outro. E isso pode até ser um sinal de uma pessoa meio antissocial, que não consegue se relacionar com gente. Já quem tem Lua no signo de Capricórnio, Capricórnio é um signo que fala muito sobre o tempo. Então as pessoas de Lua em Capricórnio, elas gostam das coisas devagar e com calma sempre, porque elas gostam de manter o controle sobre as coisas. Quando a gente pensa em Capricórnio, a gente pensa muito no controle e na busca de ter o controle para evitar sentimentos de insegurança, de falta de estabilidade na vida. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga de Lua em Capricórnio. Para eu chamar ela para sair e ela aceitar,
eu tenho que chamar com dias de antecedência. Porque ela é uma pessoa que ela gosta de estar no controle das coisas, ela não gosta de nada feito muito na hora, muito em cima da hora. Você entende então que Capricórnio é um signo que valoriza muito tempo. E a pessoa que tem essa lua, ela é mais lenta para tudo, ela precisa que o ritmo seja algo mais próximo do dela. E geralmente ela tem um ritmo mais lento que os outros. Então, é uma pessoa que tende a ser muito fiel, inclusive, a característica de lua em Capricórnio é fidelidade. Uma pessoa muito séria, inclusive, mas é uma pessoa que ela precisa que o tempo dela seja respeitado. E ela tende a ficar muito insegura em situações novas. Então ela gosta o quê? De ficar na zona de conforto dela, onde ela pode administrar e ter controle sobre as situações. Sacou, Lua em Capricórnio? Lua em Capricórnio, ela também fala sobre a fuga dos sentimentos. Porque se Capricórnio é oposto a Câncer, então Câncer simboliza o quê? A conexão com as emoções. Então Capricórnio simboliza o quê? A resistência em sentir as emoções. Por isso que é muito importante que Lua em Capricórnio busque terapia, busque desenvolver a coragem para ser vulnerável. Tem um livro muito bom que é A Coragem de Ser Imperfeito. Muito bom para quem tem Lua em Capricórnio, porque existe uma necessidade de desenvolver a inteligência emocional, de saber falar como se sente, para que você não fique às vezes ali lutando contra o próprio sentimento, achando que demonstrar sentimento é fraqueza, e isso aos poucos pode te adoecer. Então assim, você vai ver que você vai viver sua vida com muito mais alegria, entusiasmo, felicidade, que é possível viver uma vida assim, uma vez que você aprenda a pedir ajuda, a falar sobre as emoções e por aí vai. Já se você tem Lua no signo de Aquário, no geral, a Lua em Aquário é um pouco irritante, vou te explicar. Sabe o que é? É que imagina que você tem uma vida íntima com uma pessoa de Lua em Aquário. Ok, se você tem, parabéns. Tem sorte, hein? Porque essa pessoa não aceita qualquer um na vida também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você pergunta pra pessoa assim, como você tá se sentindo? A pessoa vai falar assim... Então, eu penso que... Aí você vai falar... Não, mas como que você tá se sentindo? Aí a pessoa vai falar assim... Então, é porque segundo Foucault, provavelmente o que eu tô sentindo é o impacto desse olhar. Então, você vê que a pessoa, ela começa a trazer livro, ela começa a trazer referência, ela começa o quê? Racionalizar. Ela faz um esforço para não ser humana, entendeu? Porque para ela, ser humano é quase uma falha. Então, ela é um ET. Ela é aquela pessoa que não sente como os outros sentem. Ela sabe muito mais, né? Ela é uma pessoa que ela tá evoluída, esse bicho, né? Esse Pokémon evoluiu. É a Lua em Aquário, né? Aquário não tem a ver com futurismo. A pessoa está à frente. Então, ela olha para o ato de expressar uma emoção e ela entende como algo animalesco. Ela entende como algo, tipo assim, a pessoa, ela nem tá sacando o que ela tá sentindo. Olha ela ali, perdida ali no próprio sentimento, totalmente tomada pela emoção dela. Enquanto isso, a Lua em Aquário tá lá, tomada pelos pensamentos dela, que não ajudam ela a simplesmente reconhecer um sentimento e deixar ele ir embora. Não, tem que racionalizar, tem que lutar contra, tem que criar barreiras. Por isso que a galera teima às vezes. Nossa, tinha uma pessoa que me seguia, teimava comigo dizendo: Nossa, Marcelo, porque você não é um astrólogo, né? Porque se você fosse um astrólogo, você ia ver que Aquário não é regido por Saturno. Que isso é uma besteira, que isso é uma coisa que os astrólogos eles não entenderam e tal. E, gente, Aquário cria barreiras. Aquário diz não como ninguém. Ele é um dos melhores signos para dizer não para você. Ele nunca faz o que ele não quer. Isso é Saturno. Aquário não é um signo que deseja equidade, que deseja que todo mundo possa ter uma vida digna. Para isso precisamos de leis, precisamos de regras, precisamos de estruturas, precisamos de Saturno. Então, a pessoa de Lua em Aquário, ela também tem uma resistência, Saturno, a viver as emoções. E ela racionaliza, ou seja, o ar. Então, a Lua em Aquário, ela fala muito sobre isto. É importante voltar a se considerar humano, porque essa reação às emoções é um tipo de fuga também. É importante que você, evolua de verdade. Entre em contato com a sua humanidade. A Lua em Aquário é muito altruísta. É uma pessoa que ela é a primeira que reage quando ela vê uma injustiça, junto com Áries. Então, a gente está falando aqui de um signo que ele deseja muito tornar a vida melhor para todos, principalmente as pessoas desafortunadas. As pessoas que têm Lua em Aquário, elas têm com elas um espírito de querer ajudar os outros que é tão grande. É uma pessoa verdadeiramente altruísta. E também que gosta muito de ter liberdade. Valorizam a própria intimidade como ninguém. E para finalizar, antes de eu falar da Lua em Peixes, já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Vem fazer parte dessa família de Levinetes, meu amor. Me siga também no Instagram, onde eu tô sempre abrindo caixinhas de perguntas, respondendo vocês, interagindo. É Oi Marcelo Levi. Conheça também o meu Telegram, onde eu trago conteúdos mais avançados para você que quer aprender astrologia de verdade. Tá aqui embaixo. E baixe meu e-book
e-book também que tá aqui embaixo para você que aprender astrologia comigo. Esse e-book é gratuito. E ó, depois desse vídeo, vai ver o vídeo do card também, viu? Que é a Lua nos signos da relação com a mãe, você vai entender ainda mais. Dito isso, Lua no signo de Peixes. A Lua no signo de Peixes é uma lua que sente o que os outros sentem como ninguém. Porque a gente não tá falando sobre reação emocional. Lua, ela reage automaticamente empatizando. Porque Peixes fala muito sobre se misturar com as coisas, se misturar com as pessoas. Se a gente pensa no signo de Peixes, eu acho que uma boa forma de visualizá-lo é através de uma névoa. Você vê que é a água, só que se espalha, toma formas diferentes dos ambientes e está em torno de todas as pessoas e se conecta com todas as pessoas e de repente todos somos um. A lua em Peixes é uma lua então que ela se desfaz. E ela acaba se conectando com os materiais emocionais das outras pessoas também. Por isso é uma pessoa que precisa aprender a se proteger energeticamente. Por quê? Porque quando essa empatia ela é apenas emocional e não uma empatia cognitiva, você tende a ser invadido, se permitir invadir e ir em direção às emoções de qualquer um. E isso acaba fazendo com que você pegue muito as dores dos outros, os sentimentos dos outros. Então você tá ali, ó, sentindo várias dores de outras pessoas. E é um desenvolvimento que você tem que fazer, tá? Como uma pessoa de lua em Peixes, para você conseguir transformar essa sua forma de viver sua empatia em algo um pouco mais cognitivo e menos emotivo, que é aquela empatia automática que você sente quando alguém te conta uma história triste. A lua em Peixes, então, ela busca se conectar empaticamente com os outros e ela é muito compassiva. A gente tá falando aqui do auge da empatia, o auge da compaixão. A pessoa de lua em Peixes, ela realmente sente que o outro tá experimentando, sente que o outro tá sentindo. É uma pessoa que leva muito em conta a experiência emocional do outro. É uma pessoa também que ela pode se perder muito nas próprias ilusões, porque Peixes fala muito também sobre aquilo que não é objetivo, mas aquilo que é subjetivo. E às vezes a lua em Peixes se perde na própria imaginação, se perde na própria subjetividade. Então a pessoa, ela fica viajando. É muito importante que a pessoa de lua em Peixes, ela busque ter contato com gente, ela busque conviver com pessoas. É péssimo se isolar, porque o isolamento, ele deixa a pessoa de lua em Peixes meio louca, entende? Então é importante você conviver com outras pessoas para você ter uma referência boa de realidade, boa de ser humano, entende? Porque sozinho, às vezes você vai imaginando uma coisa, vai imaginando outra, e daqui a pouco você tá lá, olha, indo para outros universos. E aí fica difícil se buscar de volta. E é muito fácil, às vezes, acabar recorrendo a essas fugas através da imaginação, percebe? Lua em Peixes. Meus amores, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o fim. Compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam aprender sobre elas mesmas, entender como elas são emocionalmente e para que todo mundo possa, assim, viver mais conectado, mais feliz. Eu conto com sua ajuda para isso. Muito obrigado, um beijão e até mais.